Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este culto e que este momento de adoração ao Senhor seja agradável a Deus e possa encontrar o seu coração aberto à voz do Senhor. E nada melhor do que iniciarmos este culto adorando ao Senhor. E eu convido você a adorar o Senhor agora. A Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Que oração linda. Que Deus receba este culto, esta adoração a Ele e que este momento seja algo especial na minha e na sua vida. Precisamos orar muito e clamar a este Deus Supremo. Muitos enfermos em nossa igreja, muitos enfermos amigos e conhecidos nossos aqui em Paranaguá, muita necessidade, o coronavírus atacando o nosso povo, a dengue atacando as pessoas. Então é um momento de orarmos, clamarmos. Pessoas desempregadas, tristes, abatidas, muitas vezes inconformadas com a enfermidade, mas que a graça do Senhor possa nos encontrar. Eu quero convidar você nesse instante a orar, a clamar juntamente comigo pelas vidas que precisam de oração. Você sabe, os conhecidos, amigos, parentes, coloque-os diante do Senhor agora, na inteira certeza desse Deus que é supremo, é um Deus que é benfeitor, Ele quer o melhor para mim e para você. Vamos orar assim. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas. Pela semana que passou abençoada, o Senhor tem nos guardado, nos protegido. E eu peço a tua bênção sobre esta semana que agora iniciamos, a vida de cada pessoa que está participando desse culto. Colocamos a nossa cidade diante do Senhor, as autoridades, os enfermos, os que estão sendo infectados, ó Deus, pelo coronavírus, que sejam sarados no nome de Jesus, as pessoas com dengue, pessoas tristes, abatidas, ó Deus, quanta enfermidade, quanta tristeza muitas vezes assolando o nosso país, assolando a nossa cidade, e clamamos pela cura que vem do Senhor, pelo auxílio que vem da tua boa mão, da paz que vem do teu coração ao nosso coração, e nós clamamos assim, Pai, no nome de Jesus, agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e com certeza continuará derramando da tua boa mão sobre cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, nossos pais, os nossos familiares. Colocamos todos diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar,
e honra, majestade, digno de louvor. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é
Quero convidar você agora a meditar na palavra do Senhor. E eu quero ler em Neemias capítulo 4, verso 1 até o verso 9. Neemias capítulo 4, verso 1 até o verso 9. Você pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone, qualquer instrumento que você possa ler a palavra e acompanhá-la. Vamos ao texto. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Será que eles vão se sacrificar? Será que eles darão cabo de uma obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, a nossa oração, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos um muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, eles ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Amém? Eles já estavam retornando a Jerusalém depois do cativeiro babilônico, 3 levas a Jerusalém da Babilônia. Neemias, ele vai na 3ª leva a Jerusalém e eles começam então a reconstruir os muros que foram quebrados e queimados sob o domínio da Babilônia. E agora eles estão erguendo o muro, mas os inimigos se insurgem contra eles, até ironizando daquilo que eles estavam fazendo. Você viu no texto ele dizendo: uma raposinha vem e derruba um muro. Mas eles, confiando em Deus, continuaram a construir os muros. E a história e o texto bíblico diz que os muros foram reconstruídos. E agora Jerusalém estava protegida, porque muro significava proteção para o povo, para a cidade, para a nação. E agora Neemias, então, olhando a ironia dos inimigos que não queriam que ele construísse os muros, ele diz assim: nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. Eu queria pensar com você hoje, nesta manhã, sobre oração e ação. Eles oraram a Deus, sim, mas colocaram guardas para proteção dia e noite. Muitas vezes nós espiritualizamos tudo e deixamos tudo nas mãos de Deus. Ou então, colocamos tudo nas nossas mãos. Mas o texto bíblico nos ensina o equilíbrio, oração e ação. Diante dos inimigos que estavam insistindo contra eles, Neemias agiu de uma maneira racional. Organizou os exércitos, organizou os homens para a construção do muro, mas ele, antes de tudo, ele diz: nós oramos ao Senhor nosso Deus.
Esse é o meu desafio para você hoje, nesta manhã. Tudo quanto você for fazer, não importa o que seja, nós precisamos orar primeiramente a Deus. O texto diz que a guerra ela estava declarada. Os inimigos estavam a postos, eles eram poderosos, eles se uniram para impedir a construção dos muros. Mas Neemias, como líder, ele convoca o povo para orar. Neemias era um homem inteligente, grande capacidade de liderança. Contudo, ele não confiou somente em si, mas primeiramente ele buscou a presença de Deus através do maravilhoso recurso que é a oração. Ah, meus irmãos, a oração foi, é e sempre será o grande recurso que Deus nos dá para enfrentarmos quaisquer situações, sejam elas diversas, não importa. Primeiramente, orar ao Senhor. A oração é uma arma com alto poder em todas as situações. E eu desafio hoje, nesta manhã, ore, ore e ore, qualquer que seja a situação, mas Neemias nos ensina que além da oração, nós precisamos vigiar. Além da ação de Deus, nós precisamos agir e fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque o texto diz, nós oramos ao nosso Deus, sim, mas pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ele fez o que devia ser feito, orar. No momento de crise, perseguido pelos inimigos, ele recruta homens de confiança, põe guarda junto aos trabalhadores, às famílias armadas. Elas foram convocadas para participar da reconstrução dos muros. E o texto bíblico, se olha em Neemias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, para enfrentar os inimigos. Oraram sim, mas se prepararam. Certamente, dia e noite, haviam pessoas ali, armadas, em vigilância, diante de cada casa, a fim de que não fossem apanhadas pelo inimigo, surpresas pela ação inimiga. A situação era tão crítica que o texto bíblico, e leia Neemias, vale a pena, e sucedeu que naquele mesmo dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Se a oração era constante, a vigilância armada não era descuidada em nenhum momento. Eu preciso aprender isso na minha vida. E é uma lição primeiramente para a minha vida e para a sua vida. Metade dos que ajudavam Neemias trabalhavam na construção, enquanto a outra metade cuidava das armas para qualquer eventualidade. Essa experiência de Neemias, ao construir em tempos de crise, nos dá tantas lições. Nós oramos, mas também pusemos guarda contra eles. Isso reflete a fé de Neemias. Eu queria que você entendesse a associação entre o céu e a terra, entre a confiança em Deus e a boa organização humana, entre a oração, sim, em primeiro lugar, mas a ação. E isto faz parte do livro de Neemias e toda a Bíblia nos ensina isso. Se olha, Neemias diz assim: então orei e depois disse ao rei, quando ele foi pedir permissão lá na Babilônia para voltar a Jerusalém, para reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Ele, no outro texto, ele diz assim: ouve, ó Deus, a nossa oração. Mas daqui a pouco ele diz: assim edificamos o muro. No outro texto ele diz: lembrai-vos do Senhor, falando ao povo. E em seguida ele diz: pelejai, pelejai. O que nós aprendemos com isto, meus irmãos? A oração, em primeiro lugar, mas também a nossa ação. Em meio a esta pandemia que estamos vivendo,
Eu tenho visto muitas pessoas espiritualizando. Não precisamos nos cuidar, não precisamos colocar máscaras. Deus cuida, Deus protege. Não precisamos lavar as nossas mãos, tomar o cuidado, a quarentena, o isolamento. Não precisa nada disso. Deus cuida. O que tiver de acontecer, acontece. Não é verdade. Não é verdade. Deus cuida sim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que diz: é preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil. É preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil. Mas ele continua: e trabalhar como se todo orar fosse em vão. É o que acontece do começo ao fim do livro de Neemias. Leia esse livro, você vai ficar impressionado com as passagens, os textos que descrevem como ele conciliava a oração com a ação. Nesses tempos de pandemia, claramente você buscou ao Senhor. Com certeza você buscou em oração. Você percebendo a gravidade, a sua primeira atitude foi orar. Clamar a misericórdia do nosso Deus, sim. Em toda e qualquer situação nós temos clamado, e principalmente em meio a essa enfermidade nós temos orado, clamado. Mas também precisamos tomar os cuidados devidos. Tomar os cuidados devidos. A oração é a primeira coisa. O pastor presbiteriano inglês diz sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo. A primeira coisa que ele faz é levar o seu povo à oração. A oração, sim, em primeiro lugar, e foi o que Neemias fez. Diz o texto: nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus, mas ele continua dizendo: pusemos guarda contra eles dia e noite. Essa prática da ação, a ação prática mostra que nós, nessa situação que vivemos agora, nós precisamos atender às melhores práticas de contingência e às recomendações das autoridades de saúde. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos agir com graça e bem informados. Oração, muita oração, mas muita ação e os cuidados que devemos ter. Primeiro, levar a sério as orientações das autoridades sanitárias. Evitar a todo custo a disseminação de notícias falsas. Precisamos evitar aquilo que pode ser evitado e procurar realizar as atividades quando for imprescindível. Nós precisamos fazer a nossa parte, não nos deixar tomar pelo histerismo, pelo pânico comum nesses eventos. Devemos nos manter informados, sim, mas tocar a nossa vida com todas as precauções, sabendo que Deus está no controle. E em meio a tudo isso, você pode ser um voluntário para ajudar pessoas com cuidado, com proteção. Nós devemos fazer a nossa parte. Ouvir as autoridades. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Dai a Deus o que é de Deus, disse Jesus, e a César o que é de César. Ouvir as autoridades, obedecer às autoridades, essa é a nossa parte. Deus está no controle, sim. Ele é soberano, sim. Ele é poderoso, sim. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Mas é claro, o melhor antídoto contra pandemias na história sempre foi a confiança em Deus na oração. Confiança em Deus na oração. Mas muitos, em meio à pandemia, e você ouve tantas notícias, como ela está se disseminando Brasil afora nas casas, porque pessoas não se cuidam. Muitas vezes deixam para Deus o cuidado. Eu lembro da notícia de um casamento na Bahia. Ninguém levou a sério e aí começou e disseminou o coronavírus.
Eu lembro da notícia nos Estados Unidos, 57 pessoas de um coral de igreja. O coral tinha 61 participantes, dos 61, 57 foram infectados durante o mês de março, porque não levaram a sério, achavam que podiam ir na igreja porque Deus está cuidando, cuida sim. Mas nós devemos tomar as nossas precauções. Devemos tomar as nossas precauções. E eu lembro de uma historinha do homem que estava numa canoa e ele queria atravessar o rio. E na canoa tinha 2 remos. Um remo era a ação, outro remo era oração. E ele começou primeiramente com o remo da ação. E a canoa andava só em círculos. Começou depois, pegou o outro remo, o remo da oração. Começou a remar e a canoa também andando em círculos. Quando ele entendeu que ele podia usar os 2 remos. E quando ele pegou os 2 remos com as suas mãos, o remo da oração e da ação, ele pôde atravessar o rio e chegou à outra margem. Oração e ação é aquilo que eu e você devemos fazer. Claro, primeiro pela oração, porque sabemos que Deus está conosco e nunca estamos sozinhos. Pela oração esperamos que Deus vai trazer na nossa dificuldade a intervenção, vai oferecer orientação. Na oração, eu em comunhão com o Pai me orienta o que devo fazer. Através da oração, Deus nos dá estratégia para encontrarmos, seja no excesso ou na escassez, a melhor solução. Mas a oração não nega esse outro recurso que Deus nos deu, a razão, a mente, a sabedoria que vem de Deus para pensarmos e agirmos conforme a vontade de Deus. Com a razão e a sabedoria que Deus nos dá, nós podemos fazer uma leitura da história e tirarmos as nossas lições. Com a razão, não passamos pelo sucesso ou pelo fracasso sem as nossas reflexões. Com a razão, nós não caímos no desespero, fazemos animadas projeções. Com a razão, nós espantamos fantasmas com os sopros das invenções. Com a razão, ouvimos todos os lados necessários e capazes para organizarmos a questão pela qual estamos passando. Com a razão, nós abandonamos as crendices, as magias, as superstições, as ilusões. Mas, em primeiro lugar, a oração. A oração. Orando e pensando. Orando e tomando decisões conforme a vontade de Deus, nós tomamos boas decisões. Excelentes decisões. A razão, quando razoável, não desperdiça a coragem da dependência de Deus, sempre afirmada em nosso favor pela maravilha da meditação. A razão nos lembra que pela oração convidamos Deus para interferir. A oração, antes e acima de tudo, mas sempre com a ação orientada pelo Senhor. O desejo do meu coração nesta manhã para você é que em meio a esta pandemia, em meio a todas essas enfermidades que têm nos assolado, aquilo que nós devemos fazer. Tomar o cuidado devido, tomar as medicações devidas, tudo isso nós devemos fazer. Aprender com Neemias. Nós oramos ao Senhor, mas colocamos guardas de dia e de noite. O meu desejo é que você possa vigiar e orar. Orar sim e vigiar. Vigiar e orar de manhã, à tarde e à noite, olhando o que você pode fazer. Deus cuida sim, mas precisamos tomar as precauções, porque Deus, Ele é Deus soberano.
mas aquilo que eu posso fazer e você pode fazer, e Deus permite que eu faça e você faça, Ele não vai fazer. Eu termino lembrando uma historinha que você já conhece. Em meio a uma enchente muito grande, as águas subiram e o Senhor na sua casa, Ele ficou ilhado no telhado da casa. Em volta de todo o seu quintal, da redondeza, muita água, e Ele ficou trepado no telhado, lá em cima. E ele achava que confiava em Deus, e ele fez uma oração: Deus, me livra deste momento aqui. Me livra desse momento. E daqui a pouco passa o bombeiro com um barco e diz: ei moço, venha, a gente está aqui buscando aqueles que estão ilhados, venha para o nosso barco. E ele disse: não preciso do barco, eu confio em Deus. Daqui a pouco passa um vizinho dele com outro barco: ei cara, venha para cá, venha para o barco aqui e você vai ficar tranquilo. Ele falou: não preciso de você, meu vizinho, obrigado, eu estou esperando em Deus. Daqui a pouco passa um helicóptero dos bombeiros e com megafone diz: ei, agarre-se essa cesta e venha e suba, a gente vai resgatar você. E aquele homem diz: não, obrigado, eu estou esperando em Deus. E aquele homem morreu. E a história diz que aquele homem foi para o céu e encontrou-se com Deus lá no céu. E perguntou para Deus: Deus, eu sempre confiei em você e na hora em que eu mais precisei você não me atendeu, você não estava comigo e eu fiquei abandonado. Aí Deus diz para ele: não, aí que você se engana. Sabe quem mandou aquele bombeiro com o barco? Fui eu. Mas você não quis. Sabe quem mandou o teu vizinho com outro barco para salvar você? Fui eu, e você não quis. Sabe quem mandou os bombeiros com o helicóptero para resgatar você? Fui eu, e você não quis. Muitas vezes é uma história, mas muitas vezes fazemos assim. Ficamos esperando em Deus, quando Deus pede uma ação nossa. Determinadas horas, só a ação de Deus vem e nos livra. Mas noutras horas eu tenho que ter entendimento que eu preciso agir e fazer aquilo que está ao meu alcance. Aquilo que está ao teu alcance, faça, sob a orientação de Deus. E deixe Deus agir. E você vai descansar no poder e na graça dEle. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você mais uma vez. Pedir que Deus venha e oriente a sua vida nas tomadas de decisões. Que Deus oriente dando sabedoria a você, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Vamos orar assim agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a compreendermos que o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas. Mas, ó Deus, vem e derrama da Tua sabedoria para que tenhamos discernimento na hora de agir e sob a Tua orientação agir de maneira correta, acertada. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa sabedoria. E eu peço isso para cada um que está ouvindo esse sermão, essa mensagem, participando desse momento de culto, que esse discernimento, essa sabedoria venha, e aquilo que eles podem fazer sob a Tua orientação, sob o Teu poder, cada um de nós possamos fazer. E assim, ao final, o Teu nome será sempre glorificado. Como foi ali com Neemias, o muro foi reconstruído e o Teu nome foi exaltado entre as nações. E é isso que nós queremos fazer, através da nossa vida, do nosso agir, do nosso depender do Senhor, que o Teu nome seja sempre glorificado. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Já estamos encerrando este culto nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida. Ele pode, Ele quer. E nada como terminar o culto cantando um hino que é um desafio para a minha e a sua vida. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno
comunhão constante.